Senhor? Amém. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Só até aqui. Os irmãos podem se assentar. Já tinha alguns dias que eu abria a Bíblia e me deparava com esses dois versículos aqui, que mais me chamava a atenção, né? E a pastora me convidou para estar aqui. E na hora eu me questionei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar? Eu já disse sim para ela e eu não posso mais voltar atrás, né? E quando eu peguei a Bíblia, eu lembrei, né, de João 15, a videira. E é sobre isso que eu quero passar para a igreja nessa noite. Que o Espírito Santo venha falar melhor a cada um no coração de vocês, para que vocês venham entender o que eu quero me expressar nessa noite. Eu não sou boa em expressar o que eu sinto, né? Às vezes eu quero me expressar algo e não consigo falar com palavras, mas eu creio que se foi o Senhor que me chamou para estar aqui nessa noite, né? Eu creio que os irmãos vão sair daqui, né, entendendo o que a palavra do Senhor quer para conosco, né? E a palavra do Senhor fala que eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira, né? Videira, creio que os irmãos sabem o que é uma videira. Videira é um pé de uva, né? E eu não sei se os irmãos aqui já viu, né, como é que se trabalha no pé de uva. O Luiz tinha um pé de uva e quando não dá fruto, ele cortava as gaias e deixava sem nenhuma folha. E dobrava. Ia dobrando galho por galho, dobrando. Quem via aquilo pensava que esse pé de uva nunca mais vai nascer nenhuma folha. E com o tempo ia nascendo folhas e ficava muito mais bonito do que antes, né? E eu me lembrei disso quando eu estava lendo essa passagem, porque está falando aqui que aquele que não der fruto, né? A vara que não der fruto, a vara somos nós. A vara somos nós, né? E a videira é Jesus. E nós, se não dermos fruto, Deus tira. E aqueles que dão fruto, Ele limpa. E às vezes a gente passa por certas lutas, por dificuldades, e é Deus nos limpando, para que nós venhamos dar mais fruto ainda, né? E quem limpa não é Jesus, quem limpa é o Pai, que é o lavrador. Fala que Jesus é a videira e meu Pai é o lavrador. E às vezes a gente passa por dificuldades, né? Porque aqui todos nós passamos, né? Tem dias que as dificuldades nos assolam, nos machuca, né? Nos deixa atribulado, angustiado, né? Mas eu acredito, lendo essa passagem, que é o Pai, que é o lavrador, que está limpando para que nós venhamos produzir frutos, né? A palavra do Senhor fala aqui no versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito.
mas é se nós estivermos nele e ele em vós. Às vezes nós chegamos diante do Senhor e pedimos algo para ele, né, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não é assim. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas o Senhor falou que se nós pedirmos, tudo que nós pedimos, ele vai nos dar. Mas é se nós estivermos nele e ele em nós. Então, se nós estivermos nele, então nós vamos fazer a vontade dele. Nós vamos fazer a vontade do Pai. E não a nossa vontade. Então, com certeza, nós iremos pedir algo que está de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida, né? De acordo com a vontade dele para o nosso viver, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui no versículo 16 também: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto o meu nome pedires ao Pai vos conceda. Mais uma vez aqui. Foi o Senhor que nos escolheu, né? Foi o Senhor que nos escolheu para estar aqui. Foi o Senhor que nos escolheu, né, para servir a Ele, né, para adorar a Ele, para bendizer o nome dEle. E que nós viemos dar fruto, né? Deus nos escolheu apenas para vir sentar no banco. Quando ele fala de frutos, obras, né? Algo que você faz para o Senhor. E ele precisa que nós dê frutos. Porque a vara que não dê fruto, ele atira e joga. Né? Antes, nós não poderíamos ter essa oportunidade. Nós não poderíamos ter essa oportunidade que nós temos hoje, né, de estar aqui para adorar o nome do Senhor. Eu creio que muitos, né, veio do mundo e muitos estão na casa do Senhor e não dão valor. Não dão devido valor a estar aqui. Quando a pastora me deu essa oportunidade, é uma responsabilidade grande, mas é gratificante, de ter a oportunidade de subir aqui para falar do amor de Jesus. Subir aqui para falar algo, né? É gratificante. Não é fácil, é difícil. Porque a gente tem as nossas falhas. A gente tem dia que, né, levanta da cama e pedindo a misericórdia do Senhor. Teve um dia mesmo que eu vim para a casa do Senhor, eu estava no início de uma depressão. Eu não tenho vergonha de falar aqui. E eu vim porque eu vim mesmo nesse dia. Eu falei, Jesus, eu vou, mas eu não queria ir. Eu vou porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E um dia eu falei para o Senhor que chorando, sorrindo, eu ia. E eu cheguei aqui e sentei ali. Eu cheguei já bem atrasada. E nesse dia o pastor estava louvando um louvor. E não foi ninguém que chegou ali para mim e falou, não. Foi um louvor que eu ouvi. E depois daquele dia eu saí daqui curada. A glória de Deus. E eu fiquei tão feliz porque só Deus e eu sabia, né, o que eu estava passando, nem meu esposo sabia. Ele via a tristeza no meu rosto e perguntava, Ana, o que foi? E eu não sabia explicar, porque depressão é uma coisa tão terrível que você sente, mas não consegue expressar, não consegue explicar o que está acontecendo. Mas o Senhor me ouviu. Mesmo se eu falar uma palavra, Deus viu o meu coração. E daquele dia Ele me curou. Então, com isso, irmãos, a gente não pode, hora nenhuma, dizer não para a vontade do Senhor. Dizer não para Ele. Como eu poderia, né, dizer não para Ele. Aqui em Romanos 8 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia, Jesus. E no 17 fala assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros
de Deus e cordeiros de Cristo. E se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A palavra do Senhor fala aqui, né, que somos herdeiros de Deus e também cordeiros de Cristo. E é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Aqui no versículo 18 de Romanos 8, fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir. Então, às vezes nós passamos por dificuldade, passamos por tribulação, né? Mas aqui a palavra do Senhor fala que não dá para comparar com a glória que há de vir, né? Então, nós vamos passar, sim, por dificuldade, vamos passar, sim, por tribulações, vamos, sim, passar por muitas coisas ainda, mas isso não vai comparar com a glória que há de vir. O Senhor mesmo, Jesus, falou que nós, no mundo, teríamos tribulações, teríamos aflições, né? Mas Ele disse que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu. Então, vamos continuar, né, firme, mesmo com as dificuldades, mesmo com as aflições, porque para a gente dar fruto, né, nem sempre é fácil. E Jesus se comparou aqui com a vide. Eu creio que uma das árvores mais difíceis para dar fruto, porque tem que ser judiada, né? Tem que ser cortada, podada, para poder dar fruto. Aqui em Romanos 11 diz assim: e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, foi enxertado em lugar deles, e foi feito participante da raiz da seiva da oliveira. Antes, nós não fazíamos parte da oliveira. Nós fomos enxertados lá. Antes, nós não produzíamos fruto. Antes, nosso fruto era ruim. Não servia para ser colhido. A palavra do Senhor mesmo fala, aqui em Romanos 11, 17. Não se glorie contra o ramo, pois, se contra ele te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. E sabem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te assombres, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com que cair, a severidade mais para contigo. A palavra do Senhor fala aqui que Jesus não veio para nós. Jesus veio para os escolhidos dele. Mas como os escolhidos dele não o aceitaram, rejeitou Jesus, então Jesus nos deu a oportunidade de servir a ele. Né? Então, nós fomos incestados na videira, que é Cristo. Antes, nós não dava fruto. Antes, nós não era digno de estar diante do Senhor. Antes, nós não poderíamos estar na casa do Senhor. Antes, nós não tínhamos direito, né, de servir a Ele, de ser salvo. Mas pela sua rica, né, e bondade, a misericórdia do Senhor nos alcançou.
e nos deu o direito, né, de estar aqui, né, de servir a Ele, de adorar a Ele, de bendizer o nome dEle. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5, fala: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que si mesmo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, com a misericórdia do Senhor, né, nos predestinou como filhos. Filhos por adoção. Né? Nós não fomos chamados primeiro. Deus chamou os israelitas, mas como eles não creram que era Jesus, né, seu único e suficiente Salvador. Então, ele estendeu, né, estendeu a sua misericórdia, estendeu seu amor para conosco. E hoje nós estamos aqui porque a misericórdia dele nos alcançou. Porque o amor dele foi grande para conosco, né? E essas são as minhas palavras. Eu não sou pregadora, mas eu não posso deixar de falar, né, do amor de Jesus, do chamado que Ele tem nas nossas vidas. Eu creio que cada um aqui tem um chamado de Deus. Eu creio que cada um, Deus chamou de uma forma diferente. Deus escolheu para fazer algo para Ele de uma forma diferente. Uns foram cantar, outros pregar, evangelizar, outros para interceder. Mas Deus chamou todos vocês que estão aqui, né? Eu creio que cada um que está aqui já ouviu falar que é escolhido por Deus para fazer algo para Ele. Então, não deixe de fazer algo para o Senhor, né? Porque muitas das vezes Ele cobra, e cobra um preço alto para fazer a vontade dEle. Tem gente que entra e sai da casa do Senhor, mas tem gente que Deus não permite. Deus tem um cuidado especial para cada um, né? E Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Mas cada um tem que se colocar na posição para fazer a vontade dEle. Cada um tem que se colocar diante do Senhor verdadeiramente, para que venha a ser usado. Para que Deus venha trabalhar na sua vida, né? Muitas das vezes Deus não vai falar com você através do pregador, através do cantor, mas se você ler um versículo, se você cantar um louvor dentro da sua casa, Deus fala com você. E Deus tira toda a angústia, Deus tira toda a tristeza, né, do seu coração, da sua mente, da sua alma. Porque muitas das vezes a nossa alma, não é mais o nosso coração, já é a nossa alma que está angustiada, está triste, machucada com alguma coisa. Mas é só o Senhor quem pode. É só o Senhor quem tira toda a tristeza. É só o Senhor que tira toda a angústia. É só o Senhor que tira toda a raiva, todo o medo. É só o Senhor que pode, que faz, que trabalha por nós. Então, não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Não perca a oportunidade de ter o Espírito Santo como seu amigo. Não perca de vista. Não perca de vida a oportunidade de servir ao Senhor. Não tem nada pior no mundo do que você adentrar a casa do Senhor e não sentir mais o Espírito Santo na sua vida. Não tem nada pior do que você estar dentro da casa do Senhor e não sentir mais a sua presença. Não sentir mais o desejo no coração de adorar o Senhor. Não tem nada pior do que você deitar à noite e você não sentir a paz no seu coração, de você sentir aquela tristeza na alma. Porque muitas das vezes a gente procura no mundo algo para preencher o nosso vazio da nossa alma. Nós procuramos coisas para preencher algo que só o Espírito do Santo do Senhor que preenche. E às vezes a gente deita. Eu falo isso porque eu já vivi. Eu já vivi isso de deitar à noite e sentir aquele vazio, aquela tristeza na minha alma. E saber que era a falta do Espírito Santo do Senhor na minha vida. Não tem nada pior no mundo do que deitar e bater aquela angústia no peito. E é a falta do Espírito Santo de Deus. A tristeza, a angústia, o medo, a solidão, é só o Senhor que preenche.
A dor da alma é só o Senhor que preenche. A alegria, quem tem alegria só é o Senhor. O mundo pode ter tudo, mas se não ter o Senhor, não tem nada. Não adianta você querer ter. Não adianta você querer ter e não ter o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Convido o Senhor para fazer parte da vida de vocês. Convido o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Convido o Espírito Santo para te direcionar em tudo. Ele é seu amigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, como eu aprendi aqui com o nosso pastor, ele fala que a gente deve ir até onde o Senhor nos permite, né? E essas são as minhas palavras nessa noite.